Louvado seja Deus, amém? Graça e paz a todos os que estão aí, aos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou Marta Pinto. E você acabou de entrar aqui e mergulhar aqui no canal Cristão Bem Resolvido. Deixe já o seu like antes de mais, para que o algoritmo reconheça que esse vídeo vai edificar vidas, que é um vídeo bom. Então não custa nada, você não paga nada. Deixe o like, por favor. Garanta o like gratuito para nós, isso vai me ajudar a expandir essa palavra, tá bom? Não custa nada, é só clicar ali no likezinho, dedinho para cima, não é? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, venha para a família Cristão Bem Resolvido. Tenho a certeza que você vai ser muito abençoado. Aqui nós fazemos um trabalho aleatório, voltado para a palavra de Deus, e seja bem-vindo, em nome de Jesus. Querido, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 4. Hoje o Espírito Santo me induziu a fazer este vídeo. Eu estou a compartilhar essa palavra porque foi vivida hoje. Foi vivida. O Espírito Santo sempre fala conosco. Os meus filhos estavam a ver televisão, estavam a ver o Superbook, e à medida que eles iam recebendo, eu também fui ministrada pelo Espírito Santo. Uma coisa simples. E vamos mergulhar aqui para essa palavra e vamos meditar um pouquinho acerca da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então diz assim Mateus 4, a partir do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Querido, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Não é brincadeira, não é? E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu poderia ficar até aqui, mas eu vou continuar o texto para vocês entenderem como o diabo não desiste à primeira, né? O diabo tentou Jesus. O próprio Jesus, ele se fez homem, ele é o verbo, se fez carne. Então, ele também viveu as coisas carnais. Ele também teve tentações, ele também sentiu na pele o que é o jejum, ele também sentiu na pele o que é a fome. Amém? Então, Jesus, ele é a figura mais, para mim, a figura mais importante, porque ele verdadeiramente ele teve um propósito de 3 anos de ministério, tão somente para nos mostrar o que é servir. Ele veio para servir e não para ser servido. Da mesma forma que nós temos que ser imitadores dele, nós também não viemos para ser servidos, viemos para servir, né? Mas tem muita gente que quer ser servida, né? Engraçado isso. Continuando, ele porém respondendo disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo obviamente não desiste. O diabo não vai desistir da tua vida. O diabo sempre vai deturpar a palavra de Deus e vai fazer justamente como ele fez aqui no versículo 5. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Sabe o que é o pináculo do templo? Lá em cima. E disse assim: se tu és filho de Deus, olha isso, gente, olha isso. Se tu és filho de Deus, lança-se daqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos darás ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha isso. Olha isso. Olha o que é que as pessoas fazem hoje em dia com a palavra de Deus. Tem muita gente que distorce a palavra de Deus. E essas pessoas estão a fazer o papel do inimigo. Eu estou a falar num contexto não generalizando, tá bom? Essa palavra é uma palavra que ela vai de encontro ao coração daqueles que com certeza vão ser induzidos pelo Espírito Santo para estar aqui a ouvir até ao fim. Então fica até ao final, porque tem mais. E mais uma vez Jesus fala como? Através da palavra. Jesus diz assim: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo transportou. Mesmo assim, o diabo, ele, o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir, ele não desiste.
E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse assim o diabo, isto aqui no versículo 8, o diabo continua a fazer isso com a fama, tá bom? O diabo não inventa nada, ele só repete as coisas que ele faz. Se vocês fizerem uma analogia daquilo que temos vivido nos dias de hoje, nós conseguimos perceber que as histórias se repetem, tudo é repetitivo. E o diabo diz assim no versículo 8, novamente transportou então para aquele monte, não é? Um lugar muito alto, onde ele viu todos os reinos do mundo e a glória, não é? Aí o diabo disse assim no versículo 9, ei, tudo isto te darei. Olha isso! Mas aí Jesus deu um basta, claro. Porquê? Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Repito, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus estava a fazer jejum 40 dias e 40 noites, sem comida. Ok? Eu acredito que sem bebida também, eu não tenho a certeza. O diabo faz um apelo para Jesus o adorar. Olha a resposta de Jesus. Aí quando se trata de adoração e de culto, meus queridos, aí acabou. Aí Jesus falou assim no versículo 10. Ei, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos. E o que é que aconteceu? Os anjos serviram. Olha como muitas das vezes nós trocamos a nossa salvação por um prato de lentilhas porque não temos fé. Estamos até a jejuar, estamos até a passar por um momento de jejum, de oração. Mas no momento da tentação não temos a capacidade de discernir que o diabo nunca vai desistir da nossa vida. O diabo nunca vai desistir da minha nem da tua vida. Ele nunca vai desistir. Esqueça isso. Isso é uma luta para o resto da tua vida, até que o Senhor venha ou te arrebate ou você vá para a glória. Uma das funções, a maior estratégia do inimigo, ele sabe qual é, ele sabe para onde ele vai. Agora, a única forma que ele tem de magoar o coração de Deus é levar todas as pessoas que ele puder, o máximo possível com ele, para o lago do inferno. É por isso que ele não desiste. Mas nós também não desistimos. Então a nossa luta, neste momento, é uma luta constante, não é? E finalizando o texto. Mas eu quero também voltar aqui para retroceder e voltar aqui. Para o versículo 4 diz assim, e porém respondendo, Jesus disse assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Queridos, agora eu quero chegar aqui ao ponto daquilo que eu queria deixar aqui para vocês. Do que é que você se tem alimentado todos os dias? Você sabe que Adão e Eva, quando pecaram, eles antes de pecar, antes de comerem o fruto da árvore da vida, eles viviam no espírito, eles viviam uma vida espiritual. Nós somos seres tricotómicos, segundo a palavra de Deus, nós somos alma, corpo e espírito. Então, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden e foram criados por Deus, eles viviam uma vida, eu imagino, eu nem consigo nem imaginar, na verdade. Mas eles viviam uma vida maravilhosa. Eles viviam o espiritual, eles viviam as três coisas simultaneamente. Alma, corpo e espírito. A partir do momento em que o diabo conseguiu enganar a Eva, induzindo-a a comer aquele fruto, mais uma vez usando a Bíblia, mais uma vez deturpando aquilo que estava escrito, porque é que Deus falou para eles? Comereis de todo fruto, menos do fruto da árvore da vida. Então, o que é que um pai faz com um filho? Olha, vocês podem correr até ali, a partir dali, daquela margem ali é perigoso, não vão para lá. Não vão para lá. Mas é engraçado que nós que nascemos com essa natureza pecaminosa, não é? Temos sempre uma tendência para experimentar as coisas que realmente o não parece que é atrativo, não é assim? Não sei se isso acontece, se é só comigo que isso acontece, tá bom? Se calhar é só comigo, acho que todo mundo aqui é perfeito, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá.
Isso aconteceu com Eva. Um certo dia a Eva estava mais distraída e resolveu dar ouvidos a uma serpente que passeava no jardim e que perguntou assim: tem a certeza que foi isso que Deus te disse? Que se comeres do fruto dessa árvore morrerias? E ela confirmou: sim. Eu não posso comer o fruto dessa árvore, porque ele falou que eu iria morrer. Aí o diabo distorceu tudo e disse assim: certamente não morrerás. Pelo contrário, viverás e serás como ele. Conhecerás o bem e o mal. Oh, meu amor! O pecado, quando o diabo já estava na terra naquela altura, ele só precisava de uma brecha para reinar, para verdadeiramente fazer aquilo que ele queria, o plano dele. E ele conseguiu. Ele enganou a Eva. A Eva comeu o fruto, passou para Adão e foi aquela desgraça, como nós sabemos. E o que é que aconteceu? Foi a queda. Foi a queda. O espírito caiu, morreu ali, acabou. Tanto é que a visão deles mudou. Eles ficaram cegos no espírito e ficaram com uma visão ativa no seu corpo. Ou seja, eles tinham uma visão carnal e não uma visão espiritual. Minha pergunta é: até quando você ainda não entende que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra? O que é que isto significa? Isto é muito forte. Para você prestar atenção, você vai entender aquilo que eu lhe vou dizer aqui. O pão é um alimento essencial. É algo que verdadeiramente... A Bíblia diz que ter alimento não é mais importante, não é o mais importante para se viver. O alimento espiritual é mais importante que o alimento do corpo. Não adianta cuidar do nosso corpo se o nosso espírito está morto. Então qual é a nossa luta? O nosso espírito, se estiver morto, é sinônimo que nós estamos longe de Deus. Então quem é que pode fazer o nosso espírito viver? Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo. Convidá-lo para vir para a nossa vida. Para manter o espírito vivo, nós precisamos de nos alimentar da palavra. Por isso é muito importante ler a Bíblia, orar, jejuar, ir à igreja. Essas coisas nos alimentam. E olha o que é que diz aqui a palavra de Deus. Olha aqui. Olha como isto é sério. A palavra do Senhor diz assim: quando o espírito imundo, Mateus 12, olha aqui. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, presta atenção. Veja o cenário. Estou vazia, estou caída, ou seja, eu sou tricotômica, mas o meu espírito está morto. Veja se me entende. Nós somos alma, corpo e espírito. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, que é onde estão as nossas emoções, mas nós temos um espírito. Se esse espírito estiver vazio, o diabo se apodera dele. Esse espírito, nossa vida espiritual, ou ela é induzida pelo diabo ou por Deus. Esse lugar aqui só pertence ou ao bem ou ao mal. Lamento te informar. Quem toma posse do teu espírito ou é o Espírito Santo de Deus ou é o diabo. Então eu te convido hoje a fazer uma escolha. E veja bem o que é que diz aqui. Porque, como assim? Imagina que você não tem Deus na tua vida, você não conhece Deus, você saiu da igreja, você verdadeiramente anda na igreja, mas está vazio, não busca a presença do Espírito Santo. Tem muita gente que está dentro da igreja e está longe das coisas de Deus, não tem nada a ver com Deus, leva uma vida completamente afadigada. Vive uma vida completamente que nem Marta, que andava por ali afadigada, com tantas tarefas para fazer, está tão preocupado com as tarefas, de repente está a servir a Jesus, quer servir na igreja, mas não para orar, não para jejuar, não para vigiar. Tem o espírito vazio. E olha o que acontece? Quando o nosso espírito está vazio, quando o espírito imundo sai de alguém, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontram onde repousar. Então o que é que eles dizem? O que é que esse espírito diz?
Voltarei para a casa de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores. Então, se você não vigiar, meu querido, ele leva consigo 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com a geração má, a mãe e os irmãos de Jesus. Veja bem. Então, por que o irmão fulano saiu da igreja? E misericórdia! Ih, caraca, o homem está endemoniado. Gente, o que aconteceu com o irmão? Ai, Ih, caraca, o irmão está na igreja, mas o irmão cometeu adultério. Meu Deus! Você acha que uma pessoa que comete adultério dentro da igreja, ou uma pessoa que, sei lá, que tem a vida toda desorientada dentro de uma igreja, você acha que essa pessoa tem... O espírito está... Quem é que ocupa a vida espiritual daquela pessoa? Você está a entender a profundidade dessa palavra? Que alimento é que você tem dado ao teu espírito? É isso que o Espírito Santo pergunta hoje. Que alimento você tem dado ao teu espírito? O teu espírito está a passar fome nesse momento. Você não está a cuidar do teu espírito. Você não tem que cuidar só do teu corpo. Você tem que cuidar do teu corpo e do teu espírito. Você tem que cuidar do teu corpo, porque ele é o quê? O templo do Espírito Santo. Mas você precisa cuidar do teu espírito. Você precisa alimentar o teu espírito. Você não pode alimentar o teu corpo e esquecer do teu espírito. É a mesma coisa. E aí nós podemos entender, então. Voltamos aqui. Justamente aqui. Vamos voltar aqui para Mateus 4:4. Respondeu Jesus no momento da tentação e disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então está altamente contextualizado e não deturpado, nem mistificado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Noutras versões, não é? É necessário você... Jesus respondeu isso numa altura em que ele estava a alimentar o quê? O corpo? Não. Jesus respondeu quando ele estava a alimentar o corpo, irmãos? Não. Ele respondeu quando estava a alimentar o espírito. Porque certamente se ele estivesse ali nas bodas de Canaã, né? Não é assim? Ele era Jesus, né? Vamos dar um desconto aqui porque ele era Jesus, né? Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas vamos imaginar que você está lá, que nem Pedro, que nem os outros discípulos lá nas bodas de Canaã, não jejum, não faz nada. Quando o diabo te apresenta uma coisa daquelas, eu não sei se você não iria dizer ok. Principalmente essa questão da adoração, né? Isso é aqui só uma ilustraçãozinha, um pensamento, né? Queridos, vamos entender uma coisa. A pergunta é: como é que você tem alimentado o teu espírito? Ah, porque eu ando estressado. Ah, porque eu estou. Mas então você não tem o Espírito Santo de Deus. Você não está cheio. Você não alimenta o teu espírito. Ai, irmã Marta, mas todo mundo anda ansioso. Sim, mas existe uma ansiedade natural. Você tem que dominar as tuas emoções. Você tem que dominar. O teu espírito domina o teu corpo. Você sabia disso? É por isso. Veja o que é que Jesus falou. Não só de pão viverá o homem. Então o que ele está aqui a dizer quando ele diz não só de pão viverá o homem, está a dizer que isto aqui é secundário, querido. Isso aqui não diz nada. Não só de pão viverá o homem. Então, meu filho, nós precisamos de entender que nós não vivemos uma vida onde devemos o quê? Comer para viver e não viver para comer. Então isso já aí para os glutões na glutonaria, não é assim? Com todo o respeito, né, como é óbvio, já é um sinal de que é preciso estar alerta, né? Porque afinal de contas, nem só de pão viverá o homem, ou seja, o alimento é necessário para manter o nosso corpo ativo. Mas muito mais necessário é a nossa vida espiritual estar ativa. Por quê? Porque nós dominamos as nossas emoções. O teu espírito, a palavra que está dentro de ti, domina, diz não à tua ansiedade. Eu venci isso na minha carne.
Eu venci isso, eu vivi isso na minha pele. Eu tinha crises de ansiedade no passado, há muitos anos atrás. E quando eu entendi, porque nós também temos que entender, existem dois conceitos aqui, e por isso aí entra a psicologia, não é? Nós conseguimos controlar. Nós conseguimos o quê? Dar uma ordem ao nosso cérebro. Mas o nosso espírito, com o poder da palavra, vai aumentar muito mais ainda. Então, se cientificamente nós conseguimos, imagina ainda colocando essa fatia, que é muito maior do que a questão científica, porque Deus é o Deus da ciência. Foi Ele que criou a ciência, queridos. Quem criou a ciência foi Deus. Então não venha com essa conversa, porque a ciência, porque a ciência foi Deus que criou, uma bênção a ciência. A ciência, a neurociência, eu amo essas coisas. Vocês sabem que eu sou apaixonada por essas coisas. Né? É porque eu preciso muito ler sobre isso. E eu uso muito a leitura para a educação dos meus filhos. Mas voltando aqui, não fugindo ao assunto, o meu espírito tem que estar muito mais bem alimentado que o meu corpo para que eu tenha capacidade de dizer assim, ansiedade, eu te repreendo em nome de Jesus. É só dizer o nome de Jesus. Se você tiver a autoridade de Jesus, meu querido. Mas se você tiver a autoridade que Jesus te deu, você vai vencer. O diabo pode tentar mais algumas vezes, como tentou com Jesus, mas vai haver uma altura que vai ter que sair com o rabinho entre as pernas. Você está a entender a profundidade dessa palavra? É muito importante que você entenda isso. Talvez você tenha vivido uma vida na igreja. Talvez você esteja a fazer as coisas certas, de repente a trabalhar na igreja, a limpar a igreja, a varrer a igreja. Pode ser o maior dizimista, pode ser o maior músico, o maior pregador. Mas o que você faz no teu dia a dia? Como é que você alimenta a tua vida espiritual? Você tem alimentado o teu espírito? Que conteúdos você vê durante o dia? Volta a perguntar a mesma coisa que eu perguntei no último vídeo que eu fiz. Você diz que idolatra Jesus Cristo, mas será que você pensa nele todos os dias? Será que você, quando se levanta, pensa em Jesus? Ou pensa noutra coisa? Será que durante o dia, quando você está na tua vida, no teu trabalho, você pensa em Jesus? Você fala com Jesus? Você vigia? Você ora no Espírito, né? Porque a palavra do Senhor nos diz, vigiar e orar em todo o tempo, então nós temos que orar no Espírito. Ou você tem o teu pensamento em outras coisas? Até quando você se vai enganar a você mesmo? Sendo que você vive uma vida afadigada, estressada, desamparada, cansada. É por isso que muitas pessoas, muitos pastores, têm o fim de Judas. Porque eles vivem uma vida afadigada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido a mensagem, porque ela é altamente forte. E se você não entendeu, você tem 23 minutos e vai poder ouvir de novo. E você possa meditar, porque isso pode ser um primeiro socorro para a tua vida. Isso pode ser o primeiro socorro para a tua vida. Você pode estar a viver momentos na tua vida que você não sabe o porquê. Você está a fazer tudo certo, mas será que como é que você vive? Se você pratica a palavra do Senhor, nada é automático, é pela prática. É pela prática. Em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por essa palavra. Eu quero entregar, Senhor, essas vidas no teu altar. Todas elas que chegaram até aqui, afadigadas, cansadas, confusas. Todas essas vidas que acham que estavam a alimentar o espírito, mas afinal estavam a alimentar o corpo. Em nome de Jesus. A palavra foi liberada, a palavra foi dita, a palavra foi dada. E eu sei que o Senhor vai enviar todos aqueles que precisam de ouvir. Eu sei que o Senhor vai tocar no coração daqueles que ouviram e que necessitam compartilhar para a B, C e D. Eu fiz a minha parte, o Senhor fará a sua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro uma noite abençoada. Eu declaro o Salmo 4, versículo 8, que diz que em paz me deitarei e descansarei em segurança, porque o Senhor Deus está conosco. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. E pense bem nessa mensagem.
nessa meditação no dia de hoje. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.